Olá, eu sou a psicóloga Gisele Santana Lemos, no canal Entre Revista, do YouTube, e hoje eu vou trazer duas convidadas, colegas psicólogas. Estão chegando aí, Dina Frutuoso e Marta Lovisaro. E com vocês, Marta Lovisaro. Boa tarde, Marta! Como é que está Boa de ano tarde, novo? Gisele. Animada aí? Esperançando, esperançando. Esperançando é uma palavra ótima. Nosso janeiro branco aí, nós Janeiro vamos começar a nossa entrevista e depois aguardar a Dina Frutuoso, nós Sim, tivemos que entrar. Marta, quais são as suas expectativas para 2023, já que você está esperançando? eu estou esperançando. Olha só, Gisele, é, você está falando de um janeiro branco, não é isso? Aí eu fui até na internet, perguntei ao Google, sobre o simbolismo do branco, né? Então, o branco, para nós já é uma tradição, não é isso? Na virada do ano, vestimos uma roupa Branco. branca, né? Mas esse branco também me remete a uma página em branco, onde eu devo colocar meus anseios, minhas dúvidas e tudo mais, né, onde eu posso pôr foco para poder agilizar os meus projetos. Quando eu falo de esperançando, é esperançando naquilo que eu posso fazer ainda, né? Eu acho que Então, é muito bonito isso. não Parabéns. É é? uma ideia boa, né? Quer Pois é. dizer, não aquele branco antigo, aquele branco que você Não, esquece seu passado e aprende tudo a partir de agora. Não. É um não. branco que traz o passado e remete a um futuro novo Há que um a gente está futuro novo. criando, não é isso? Uhum. É uma tela em branco que vai ser pintada, né? Ai. Vai ser desenhada aí. E Bem, para gente, eu não falei, psicologia, mas eu quero falar que Marta Luzaro, ela tem um grande trabalho dentro da área da psicomotricidade. Ela participa da nossa revista, que não vai aparecer aqui, que é a Psicologia e Civilidade Revista. Inclusive, a sua última matéria, junto com a Cláudia Luvizaro, foi sobre os corpos aprisionados, que as pessoas podem ler no poesiarevista.com, que é o nosso site, uma matéria bastante interessante, porque ela trabalha muito com, além da formação, com jogos, crianças e jovens. Você quer falar sobre esse trabalho que você executa, seu, né, próprio? sim, eu posso falar, sim. Mas antes eu gostaria ainda de me remeter a esse branco, viu? Porque dentro de uma leitura psicológica, o branco ele representa clareza, exatidão, verdades, né? É, é a cor do vazio, da leveza também. É, e E a essa tela junção de em branco cores, é junção de é junção cores. de cores, exatamente. E essa tela em branco, ela está vazia, ela está pronta para ser pintada, né? Então, o branco é uma cor do bem, da verdade, da honestidade. E é pensando nisso, né, e me motivando através dessa sua proposta do Janeiro Branco, que eu penso a saúde mental. Saúde mental está, assim, necessitando que a gente abra uma página em branco, né, que possa ver e atuar sobre o estrago deixado pela pandemia. E aí, você acha que já Você acabou, tem? Marta? Não, eu acho que nós ficamos com o legado. A pandemia talvez já esteja resolvida no sentido de que as vacinas ajudaram muito, né? Agora, qual é o legado? A gente tem um legado de ansiedade, de angústias, de desequilíbrios que levam à agressividade a si mesmo e ao próximo, né?
Então, acentuaram-se os casos de feminicídio, de homofobia, de gordofobia, e tudo mais que acentua os comportamentos inadequados e destrutivos também, né? Então, é preciso se repensar, primeiramente, a criança. Essa criança passou por isso, ela esteve imersa numa família que passou por essa situação. E ela está em formação e vivendo tudo isso, né? Tanto que os professores nas escolas reclamam o tempo todo de como as crianças voltaram para a escola, como elas estão na escola. Não, e não só as crianças, os É, pais também, pois é. porque voltaram senhores de si, de tudo, no sentido de querem mandar nas escolas e dizer como as escolas têm que se comportar. A verdade é que hoje existe uma inversão total de valores, né? Antes das. Inversão de valores. Sim, Então, eu acho que a gente precisa repensar, sim, porque não se trata mais só de um trabalho preventivo, se trata de um tratamento. Nós precisamos tratar nossas crianças, as famílias, os adolescentes, adultos, idosos. Todos estão necessitando de atenção, né? sim. E, na realidade, É, né, a família, né, ela também adoeceu, né? adoeceu. É estranho. As novas tecnologias, mídias, deram suporte, muitas aprenderam rapidamente tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vi aulas de crianças assim online em que elas não tinham que colocar sua imagem. Então, na realidade, elas ficavam falando consigo mesmas ou com uma escuridão, uma tela escura. Achei isso assim surpreendente, né? Porque a professora não via todos os alunos, não sabia o que os alunos estavam fazendo na hora que ela estava dando aula. O que você Uhum. acha disso? É péssimo, né? A questão da imagem é a que mais sofre nessas situações, né? Porque ela fala exatamente dessa subjetividade do psiquismo do indivíduo. E é esse psiquismo que está afetado. E não adianta você criar agora crianças Rivotril. O Medicação, Rivotril, né? o É. Rivotril pode ajudar, mas não vai resolver o problema, que é um problema já estrutural, de toda uma estrutura social, né? Familiar. É E preciso haver também as pessoas contato, deixam. contato corpo a corpo. É isso que você está falando é muito importante, porque as É, pessoas agora estão voltando às praças, às atividades físicas, mas na realidade uma criança de 2, 3 anos que precisa correr, precisa brincar, que ficou tolhida dentro de um apartamento, de uma casa com um monte de gente, ela perdeu esses 2 anos de movimentação, né? De atitude, de movimento, né? Além da questão mental e relacional. a questão é que foi muito tempo, né? Esse afastamento foi muito prolongado. E isso aí gerou um desgaste, tanto para as famílias quanto para as crianças também. Esse foi o Sim. grande desgaste. Acho que foi o tempo que se ficou isolado, né? Isolado do mundo. E aí nós criamos o aumento dessas síndromes, né? Síndromes de humor, com depressão, bipolaridade, né? Ansiedade, muita ansiedade. Síndromes que levam a somatizações. É o corpo que sofre. O corpo adoece, sua expressão adoece, né? A esquizofrenia, corpo e o psiquismo ficam fortemente perturbados na esquizofrenia. É. O espectro autista também, né? Eu Sim, conversando com uma educadora, aumentou muito, muito, muito. Talvez assim, dentro de casa, a criança realmente não teve espaço para si mesma, né? principalmente nesses casos de autismo, né? Então, tem as síndromes nevróticas também, que envolvem ansiedade,
o estresse pós-traumático, cenas. Hoje mesmo eu fiquei deprimida de ver o jornal da cidade, né? Criança assistindo a morte, o fuzilamento do Do pai, colega. do colega, sei lá o que foi, que eu É nem o olho, assunto de agora eu não quero hoje. nem olhar. É o É, assunto de hoje. A criança desesperada não da atira, não semana, né? atira. É Pois é. verdade. E assim, E essa olha, a gente tinha uma execução ideia, pior que a gente tinha uma ideia anteriormente de que isso acontecia nos meios menos favorecidos. E não é isso que está se vendo atualmente, né? São pessoas com curso superior e que, obviamente, deveriam ter uma outra visão de mundo, de humanidade, né? E é, que perdem isso. é, Então, são essas ansiedades, essas fobias, essas obsessões compulsivas, né? Esses ataques de pânico, também todos tem esse eles são ciúmes exacerbado do outro, como se isso. essa mulher virou objeto do homem, que ele tem que reter para si Aham, mesmo, que ele pode tudo, inclusive agredir. Você falou do feminicídio. sim, É um absurdo, entendeu? é Se um você não vai absurdo. ser minha, você não vai ser de ninguém. De Quer dizer, ninguém. que século que São, nós estamos são vivendo, né, Marta? Que isso? século doloroso, viu? E são todas síndromes somatoformes, né? Elas estão no corpo das pessoas. É, e temos também quantos casos, né? A gente que trabalha na clínica, de personalidade borderline, são pessoas que estão em cima do muro. Se você dá um empurrãozinho, cai para o outro lado, né? Claro, É, isso aflora. tudo aflora, As né? doenças mentais, quer dizer, na realidade, assim, as doenças laborais também, que eu tenho visto aquela atitude opressora, por exemplo, que ocorreu no ambiente de trabalho, daquele trabalho que a pessoa fica no computador o dia inteiro e agora longe do patrão, longe do chefe. Muita gente ligava o computador, ó, ia fazer a unha, escutar a música, trabalhar mesmo. Ah, vou fazer hora extra, trabalhava de noite. Assim, aconteceram coisas assim que durante a pandemia que a gente não acredita que uma pessoa tem esse comportamento, né? Exatamente. Completamente sem regras, sem limites, quer dizer, não está me vendo, não está me controlando, então eu estou liberada ou liberado, né, no caso, é uma coisa assim impressionante. E outra questão que eu quero colocar, as pessoas que ficam embarcadas, né? Ah, Vários profissionais, engenheiros, que a gente sabe que tem aquele limite, né, no dentro do embarque, o limite de encontrar família, aqueles dias previstos. Eu acho que hoje a humanidade, de uma certa maneira, tem um pouco dessa semente do que é você ficar trancafiado, entende? é, Eu acho que a única coisa que a gente pode comparar é deste lugar, dessa pessoa que exato. fica ali naquele navio que não pode sair dali, mar por todos os lados, você tem que estar ali naquele ambiente, que é o computador, os E temos colegas. outra coisa que é muito grave hoje em dia, que é o consumo excessivo de álcool, né? E drogas, de um modo geral. Você vê os jovens estão bebendo muito. E isso leva, né, a outras coisas também. Então, É. são problemas graves também alimentares, né? É, Marta, haja esperança para tanto problema. Pensa para isso tudo. Mas eu tenho esperança de que a gente tem que sair dessa situação, né? Eu vejo, por um lado, da psicologia clínica, né? Que a gente encontra isso no consultório. A procura, embora eu acho que grande parte da população não busca o atendimento psicológico, mas quem busca apresenta um estado muito agravado, né? E é isso que preocupa. E como eu também sou uma psicomotricista, né?
Eu penso na saúde mental de uma forma que talvez minimize, né, essa preocupação que muitas pessoas ainda têm em relação ao psicólogo e à psicologia. É. Porque a psicomotricidade é um trabalho corporal, é uma terapia corporal, né? É uma terapia do jogo, da livre ação, Da né? ludicidade, da Da fantasia, a ludicidade. fantasia saudável, né? Tal. Não é a fantasia delirante, é aquela fantasia que É, você trabalha o simbólico e se permite voltar à realidade, né? exatamente. Então, eu acho que a psicomotricidade, como uma terapia corporal, ela é perfeitamente indicada, porque ela atua sobre a imagem do corpo, né? E a gente parece que ouve, nosso corpo, que eu noto assim das pessoas que eu atendo, é como se elas estivessem mal vestidas. A roupa não estivesse combinando com a sua marca corporal, né? A sua aparência corporal. E isso fala de um psiquismo e de uma fisiologia corporal, né? De uma expressividade corporal, que não estão se casando. E esse, para mim, é o grande desequilíbrio. É justamente essa falta Marta, de você casamento. falando isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente vê, né, as mulheres adultas, vamos dizer, idosas já, depois de 60 anos, querendo namorar garotinho, pegando garotinho de 20, e isso é uma questão, assim, não sei se é de liberação demais ou de falta é, de limite para si mesmo. Eu não sei se tudo pode ser permitido, se tudo pode ser feito e executado nesse sentido, quer dizer, há uma liberdade assim boa por um certo lado, né? Pela questão dos casais, né, homossexuais, homoafetivos, mas abriu-se um leque muito grande, né? O poliamor, o homoafetivo, ótimo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo também nós temos as questões, né, que eu acho que a gente ainda tem que avaliar no sentido de que se você tem 60 e você fica com um garoto de 20, aí você tem um homem de 70 que fica com uma garota de 30, né? Imagina se fosse o cara de 17, quantos anos teria essa criança, né? Entendeu? Então, assim, não há um raciocínio, o que eu quero dizer é isso, de entendimento. As pessoas, tá bom, já namorou um, já tem filho, então tá bom, vou namorar, vou pegar. Não sei, o que você acha disso, dessa sexualidade, assim, sem limite, vamos dizer assim, sem barreiras? É, isso advém da forma como nós resolvemos viver. Nós resolvemos viver sem limite, né? É uma liberdade absoluta que a gente vai ter que pagar um preço por ela, né? Você não tem tudo o que você quer sem pagar um preço, às vezes até muito elevado. É, Então, as no pessoas vão caso, ter que assim, aprender, né? Porque você é, vê que isso não está dando certo. não, alguns casais se consideram Alguns super sim, felizes, duas sim. mulheres com um homem. O que eu estou falando disso, na verdade, não é julgando, é que as pessoas entram nas histórias, mas não se preocupam com o seu real sentimento, com sua real afetividade e com o seu reconhecimento em relação a si mesmo. Então, o que acontece? Depois que elas estão envoltas, porque uma coisa é sexo, é tesão, é vontade, a outra coisa é o compromisso, a relação, as coisas que vêm com o advir do tempo, né? Porque não existe só o espaço, existe o Gente, tempo das coisas. eu sinto, eu sou uma pessoa antiga, né? Pela minha idade. Então, Antiga é ótimo! quando eu me volto para falar sobre essas coisas, eu fico até meio preocupada, né? Será que ela é caretona?
Quem? Mas Eu acho ou que a você? questão eu. É o julgamento do outro sobre mim, Não, eu sobre o que eu falando digo. aqui, eu pareço uma pessoa super careta. Às vezes minha própria filha me julga, mãe, você não pode falar isso, porque os tempos, né, mudaram. A gente aceita isso, óbvio, entendeu? Mas também coisas que você dizia quando tinha 18, 19 anos, você diz, oi, pá, tá lacrada. Bota uma tarde assim, você. Exatamente. Mas o que está acontecendo? As pessoas agem pelo prazer e não falta humanidade. Eu acho que isso se perdeu. Eu acho que isso se perde quando se perde o sentido de família. É nesse sentido que eu digo, vão dizer, ela é caretona. Mas não importa, podem pensar o que quiserem. Mas, para mim, foi a perda do sentido de família. Porque no sentido de família, você cria um laço ali entre as pessoas, né? Isso eu falo família equilibrada, né? Disfuncional, não, né? É uma família equilibrada, ela cria laços de união, de estabilidade, de ajuda mútua, né? Você não encontra mais isso nos casais. Começou com aquela situação de que eu pago o meu cafezinho, você paga o seu cafezinho. Casam e continuam. Você paga o seu cafezinho, eu pago o meu cafezinho. Então, perdeu-se esse sentido. Realmente, os jovens hoje em dia, se eles não dão muita bola para a família, eu acho perfeitamente justificável, porque na medida que você perde esses valores, né, que são os valores que dão sentido, né, à união familiar, não há por que se acreditar na existência e no favorecimento de se ter uma família. É, mas existem famílias estruturadas homoafetivas, eu conheço. Não, nesse sentido, eu não estou falando, eu estou falando de família em geral. Tá, Se ela é eu acho assim. homoafetiva ou Então, não, antigamente, a gente estudava muito a questão da ética, da moral. sim. Hoje em dia, por exemplo, você encontra uma pessoa em situação de rua. A pessoa tá ali, é um casalzinho e tal, tá tudo muito bem, estão com falta de alimento, estão com falta de casa, mas quando um começa a bater no outro, de esmurrar, acabou, né? Quando Uhum. começa a usar drogas e fazer outras coisas em ambiente público, como é que é isso? Então, por que que eu estou te falando isso? Porque o prefeito da cidade do Rio de Janeiro saiu uma matéria que ele está desejando colocar de novo é, as pessoas em situações De dessa risco? forma de Uhum. dependência, de Em situação danos, de risco. Ah. naqueles espaços, né, a pegar compulsoriamente e obrigar a ser internado. Hum, nem sabia disso. Saiu uma matéria. Eu posso até pesquisar mais para te dizer, porque a gente vem daquele movimento da psiquiatria, né, da possibilidade. É, Não, a gente está falando do mesmo abertura. assunto, da pessoa em casa ser Uhum. atendida pelos seus parentes. Se não existe uma estrutura familiar ali que pega essa pessoa que está numa situação de risco, que está na rua, que está sofrendo, é, será que é válido esse trabalho, entendeu? Bom, eu não acredito. Eu sou da época da abertura dos manicômios. Eu vivi o manicômio como, como um campo nazista de concentração. Seria o Conselho É, Nacional de Direitos é. Humanos. Eu peguei, eu trabalhava no Hospital de Psiquiatria Infantil do Engenho de Dentro, e foi a época maravilhosa onde se iniciou a abertura, né? A gente começou com o atendimento ambulatorial,
né? O acompanhamento ambulatorial, quer dizer, não internando os pacientes, mas trabalhando no sentido da sua integração e tal. E voltar a essa situação, eu acho deprimente, né? Que na É um realidade, retrocesso. né, esse recolhimento compulsório, né, ele é É um muito retrocesso. criticado por muitos psicólogos e também pela relações humanas, né, no caso, os direitos humanos, né? É como É, não querer. Também ele não quer, ele não é a favor do, de ser fotografado, de ter a câmera na roupa do policial, entendi. né? Quer dizer, você esconder, não querer ver aquilo que acontece e que é desumano, É, o recolhimento compulsório. É, compulsório. Então, a gente está vivendo essas contradições, né? E o povo ele tem que atuar mais eficazmente, né? Correr atrás. em relação ao E se recolhimento, o que se diz que isso aqui é uma democracia, eu acho que a gente tem que falar mais, né? Agir mais. é, eu acho que é uma preocupação nossa, né, também dos psicólogos atuar e agir referente a essas áreas e essa questão, Sim, né, o que é bem psicólogo. complicado. A pessoa já não tem tanta coisa, ainda vai ser obrigada Uhum, a, a isso, né? exato. Existiram debates, né, em 2018, 2011, 19, vários debates, Olha, 2011. estar na rua, para muitas pessoas, é uma condição aceitável. A gente tem que ver isso. Foram Eu, eu, expulsos eu de onde acompanhei, moravam, deixaram a eu família. acompanhei um caso de uma pessoa que abandonou a família para morar na rua. E a família tinha um razoável, a classe média, tinha um razoável recurso. Fizeram todo o possível para trazer, e não havia um quadro definido de doença mental nessa pessoa. Mas ele queria a vivência dele na rua. Ele optou por isso. É, Marta, nós temos aí 10 minutos para finalizar. A gente falou sobre muitos assuntos, né? Aqui desde a É, questão da saúde mental e todos os problemas implicados pós-pandemia, também em relação a essa questão das pessoas em situação de rua, vários assuntos. Vamos terminar a nossa entrevista tentando buscar soluções com essa esperança toda? vamos sim. Olha, eu acho que eu sou um exemplo de esperança. Eu não parei de trabalhar, não vou parar de trabalhar enquanto meu cérebro estiver funcionando adequadamente, né? É, hoje o Papa até disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu não penso com os joelhos ou com as pernas, eu penso com a cabeça, né? Então, todo o resto pode estar daquele jeito, mas se a cabeça está funcionando, você está ativo. Então, o que eu faço atualmente? Eu tenho meu curso de formação, né, em psicomotricidade, que eu chamo de heurística, porque eu trabalho em cima da lógica da descoberta. É, e quando eu falo descoberta, é descoberta pessoal, né? O que eu imaginei para esse ano de 2023? Eu imaginei uma apresentação maior da minha psicomotricidade heurística. Eu tenho no Instagram o que eu chamo de pílulas heurísticas. Eu trabalho a psicomotricidade ali em cima das leis universais. Então, vez ou outra, eu coloco um pequeno texto, né, que fala sobre as leis fala sobre uma lei universal, e eu traço aí um paralelo com a psicomotricidade.
Estou pensando em vídeos, mais vídeos com convidados. Você é uma convidada especial, né? Obrigada! A gente vai marcar isso. E penso também em cursos breves de estudo aprofundado sobre artigos do grande livro de práticas psicomotoras de Anne Gatzel. A Anne Gatzel é uma psicomotricista, psicóloga clínica, que é diretora do Instituto de Formação em Psicomotricidade Salpêtrière. E ela é da Faculdade de Medicina da Sorbonne, tá? Ela é coordenadora ali do Departamento de Psicomotricidade. Ela juntou várias práticas psicomotoras, né, de pessoas bem diferenciadas na França, e ela traz realmente num grande livro, né, de umas 400 páginas. Como é que é o nome dela, Marta? Fala aí de novo. Anne Gatzel. Ah, é Anne. Anne Gatzel. Eu a trouxe num congresso de psicomotricidade, uns 2 ou 3 congressos atrás. Ela é formadora na França, junto com a Françoise Geromini, e ela fez esse livro, ela lançou esse livro, e justamente porque a gente se conhece, né, ela indicou para mim, quando ela lançou o livro. E eu tenho esse livro em francês. Então, estou traduzindo aos pouquinhos, que eu não sou lá tão fabulosa em francês, mas a gente vai traduzindo aos poucos, e eu estou com ideia de fazer como se fosse um grupo de estudo sobre essas grandes práticas, Ai, que sabe? legal. Pegar, E os eu franceses, acho que vai nesse ser muito sentido, eles têm interessante. muita teoria e prática dentro da área da psicomotricidade, né? Porque E esse trabalhos livro, ele foi diferenciados. publicado, exato, ele foi publicado em 2019. Poxa, E eu acho que é bem poucas atual. Qual o pessoas. nome do livro, Marta? Você tem aí? É, o grande livro das práticas psicomotoras. Marta, A nosso Anne tempo. Gassel e o Lefranc também trabalham, acho, com ela. Ah, adorei, Então, parabéns, e eu vou espero fazer que isso e realmente. quero também oferecer um curso da psicomotricidade, do autismo, sob a perspectiva da psicomotricidade heurística. Né? Muito Porque bom. hoje nós temos uma quantidade De crianças com excepcional aspecto autista de e aspectos. muito pouca paciência com as crianças com TDAH, né? Exatamente. Marta, olha, eu quero agradecer a sua presença. Não sei que a doutora Dina não apareceu, talvez ela É, tenha tido alguma questão. confundido. Eu É, mesmo tive na hora que eu entrei, né, para gravar a entrevista, mas tudo foi resolvido. Olha, excelente ano. qualquer coisa a gente faz outra com a Com a Dina. Dina, com Dina, certeza! Dina Ó, Futuro. eu não vou negar que essa ideia do Janeiro Branco foi dela, eu estava animadíssima. Foi? Então, olha aí. Ó, um grande beijo. Obrigada, Gisele. Despede aí com Um 3 minutos. abração. E vamos esperançando no que a gente pode. Você vê que a minha página em branco ela está sendo desenhada aos pouquinhos. Muito Para legal. dois mil e vinte e três. E com projetos maravilhosos, né? Exato. E pensando exatamente nessa questão da saúde, né? Saúde mental. Gente, ó, com todas as questões que nós falamos, que deixaram aí reticências ou inconclusões, se vocês quiserem aí, clica no canal, pergunta, que a gente com certeza vai ter bastante tempo para responder. Somos psicólogas, somos trabalhamos na área de saúde mental e desejamos que as pessoas cuidem de si mesmo, que é muito importante. A saúde, ela é fundamental, porque não adianta ter um corpo todo sarado, lindão, e não ter cabeça, né, Marta? Pensamos com a cabeça, né? Com as pernas, não. Ó, Marta, mas você sabe que teve uma época na minha vida que eu dei aula
na Bahia, e eu fiz um projeto de psicomotricidade que eu tinha 6 meses para desenvolver. Aí eu recebi uma crítica. Essa professora é uma professora de perna, Ah, porque eu fazia um monte de exercício, de atividade, fora os jogos vinculados à linguagem e aprendizagem. Eu adorei. acontece que a psicomotricidade é movimento, mas é movimento pensado. Também, É né? atenção, é memória, né? É foco, É movimento regra, é pensado. limite também, é regra, é limite Isso, também. isso. Ó, beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, Feliz dois mil e Marta. vinte e três. Feliz 2023. Tchau. Obrigada.